Bom, hoje a aula aberta tem um questionamento que é o que eu posso descobrir sobre mim com a psicologia corporal. Eu vou falar acho que um pouquinho do que é psicologia corporal, pouca coisa antes de falar o que ela pode fazer por nós, né? Mas a gente tem esse desafio de se fazer compreender, né, sobre uma psicologia que também vai levar em consideração a biologia. Então é isso que a gente tenta falar quando a gente fala de psicologia corporal. A gente tem estudado bastante aqui no Instituto, recebido muitos professores de fora, estudiosos, e o que a gente tem entendido é como que a medicina que vem cuidando do nosso dia a dia, né, ela está empobrecida no sentido de olhar para as coisas muito específicas, né? Então o médico vai lá e vê o que está acontecendo no nariz, o outro vai lá e vai ver o que está acontecendo no peito, o outro vê o que está acontecendo na cabeça. Então assim, como a gente se divide para se compreender, né? E também como que a psicologia, só a psicologia básica, clássica, como ela também está empobrecida. Então a gente está falando de um empobrecimento que a gente vem tentando olhar para o que o Reich escreveu sobre psicologia corporal e como ele vai compreender isso em 360 graus. É difícil a gente imaginar que um homem conseguiu olhar a partir da medicina, a partir da neurologia, da fisiologia, ele olhar um aparelho psíquico, uma fluidez e fazer um giro para ver como que o homem se situa, né, no campo, numa sociedade, como ele se situa nas relações, o que ele traz das marcas e as marcas minêmicas, né, de como viveu a sua infância, de como viveu a maternidade, a abertura, né, para ser nutrido, né, fisicamente e afetivamente. Então, assim, a psicologia corporal, para quem vier até nós, para quem tiver essa curiosidade, esse interesse de saber um pouco mais de si, do mundo, de um olhar para a vida mais viva, e uma vida viva, que eu acho que é disso que eu vou falar, que nasce de uma luminosidade de dentro para fora, né? E o que é que está acontecendo com a gente na vida atual, né? Então, assim, a psicologia corporal, ela vai ver, né, os pares, as representatividades. Então, quando a gente conhece a forma como aquela pessoa adoece, a forma como ela se posiciona, a forma como ela percebe as dores corporais, os órgãos que estão afetados, se são pessoas que têm uma inflamação, né, incrível no corpo, a gente também vai descobrir como é que ela se inflama com as histórias, como ela se inflama nas relações, como é que ela irrita, né, os tecidos e irrita o olhar, e irrita o pensamento. Então a gente vai ver isso sempre numa escala maior do que ela está apresentando como uma coisa muito pontual, né? Então, a partir de algo pontual, né, como que a gente pode olhar, né, e enxergar, né, um funcionamento para além de tudo aquilo, e que tipo de grito sobre suas necessidades, né, estão aparecendo naquilo, né? Então a gente começa a entender que a vida pode passar do desejo para a necessidade, né? Então eu posso ter um desejo de me relacionar, e isso, dependendo da forma patológica como eu me relaciono, pode virar uma necessidade de me relacionar. Eu posso começar com um desejo,
né, sei lá, de uma pequena alteração da realidade, chegar em casa, tomar um vinho ou usar algum entorpecedor da realidade, né, isso como um desejo e de repente isso pode se tornar uma necessidade, que aí seriam os vícios. Então assim, como que a gente vai, eh, se aprisionando e marcando a nossa vida e a nossa realidade, nossa rotina, né, de coisas que eu já não tenho mais necessidade ou não tenho mais, eu não percebo mais os desejos que estavam envolvidos ali e viram necessidades mais patológicas e não necessidades de fluidez, né. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar o que que a psicologia corporal pode fazer por nós, né? Acho que assim, primeiro, eu acho que a gente pode entender que a psicologia corporal, ela pode começar a fazer a gente pensar, né, numa escala mais ampla, né, do micro para o macrocosmos, ela pode fazer a gente pensar o que que a gente está fazendo na vida, né? Que vida é essa? Espera um pouquinho, vamos parar e dar um passo atrás para eu olhar qual é o meu papel na vida, qual é o meu papel nas relações, qual é o meu papel na minha família, qual é o meu papel no meu trabalho e qual é o meu papel, né, na realidade, nessa existência, qual é o meu papel existencial. Então, a partir do momento que eu entendo, né, assim, que eu não estou muito satisfeita, né, assim, com o meu papel, com o que tenho, com o resultado, com a forma com que eu tenho vivido, né, eu ando muito agitada, eu ando sem dormir, eu ando sem conseguir conversar, eu não consigo conversar claramente com as pessoas que eu amo, eu quero explicar uma coisa, eu não consigo. Então, assim, a gente está vendo que no meio de muitas potências desnecessárias que as pessoas vão desenvolvendo, outras potências fundamentais que fariam com que a vida tivesse um eixo, tivesse uma presença, tivesse uma qualidade de comunicação no meu trabalho, com os meus filhos, com os meus parceiros. E a gente vai vendo pessoas que não sabem se comunicar. Então, assim, basicamente, eu acho que só aí, né, a gente já tem muita coisa para usar da psicologia corporal para trazer, né, à luz da consciência, eh, enigmas e mistérios que vêm agravando a vida de uma pessoa, né. E assim, como é que isso se agrava, né? Muito importante a gente pensar nos narcisismos, né. Se eu não desenvolvi, se eu não tenho uma segurança que está na base, se eu não tenho uma raiz fortalecida, o que dentro da psicanálise a gente pode chamar de um narcisismo primário. O que é um narcisismo primário? Narcisismo primário é quando eu gosto de ser o que eu sou. Eu gosto, então eu fui uma criança que gostava do meu jeito de brincar. Eu gosto de ser, eu estou achando interessante o que eu vou me tornar na vida. Então eu gosto do jeito que eu desenho, eu gosto do jeito que eu monto as minhas brincadeiras e depois brinco com essas brincadeiras. Eu gosto do jeito com que eu falo com a minha família e a minha família me escuta. Então eu gosto do jeito que eu me organizo para ir para a cama dormir e gosto do quanto eu descanso em paz. Então eu estou falando de um ideal que a gente não vê comumente, né, nas histórias infantis, né. Então assim, se eu não tenho, mas a gente encontra logicamente parte disso, né, em uma pessoa e uma história na outra, de pessoas que falam assim: "Nossa, o que que eu gostei na minha infância?", né. Eu acho que essa é uma dica, né, da psicologia corporal, resgatar coisas, imagens, formas que eu gostei, que me constituem.
né? Se eu não tenho esse narcisismo primário, essa coisa básica, essa, essa forma menos pressionada, porque hoje em dia a gente está vendo tudo fazendo pressão, né? Assim, então eu tenho que ser bom, eu tenho que ser um ótimo aluno, eu tenho que ser um ótimo amigo, eu tenho que ser um bom esportista, eu tenho que me relacionar bem com os professores, com os coordenadores, com os diretores, eu tenho que ter bons relacionamentos até com as pessoas que eu não me interesso muito, né? Então isso começa a criar um jeito de estar na vida que eu não gosto muito, né? E se eu não gosto de mim, porque a sociedade atual não me aceita como eu sou, eu não tenho narcisismo primário. E se eu não tenho narcisismo primário, eu vou ter que inventar um narcisismo. Eu vou ter que criar esse tal narcisismo secundário, que é uma distância da minha essência. Então, já que eu não posso ser uma pessoa aceita nessa sociedade, que tem um jeito gostoso, que todo mundo me aceita do jeito que eu sou, então eu vou virar isso que eu já entendi que o mundo deseja de mim. Então, isso é gravíssimo. Isso aconteceu com todos nós em algum nível, né? Essa tentativa de o que eu me tornei, o que eu posso me tornar para ser aceito, porque essa é a luta de ser aceito. Acho que desde o útero a gente quer ser aceito pelo útero, a gente quer ser aceito no nascimento, a gente quer achar um lugar, né? E espero que a minha família não tenha tido tantos filhos ou não tenha tido tantos problemas, nem esteja tão satisfeito com o que já são, para que eu possa haver na minha chegada alguma satisfação, uma alegria de eu estar chegando nessa história existencial. Mas também não é isso que a gente está vendo, né? Assim, as crianças quando chegam, elas não chegam como um plano e nossa, que delícia, estou amamentando, que delícia, não vou para a festa porque vou ficar com a minha criança, não vou viajar porque vou ficar com a minha criança me satisfaz. As pessoas não dão tempo da criança ter uma presença existencial interessante. Então, assim, isso tudo vai criando marcas. Acho que a gente pode já imaginar quantas marcas isso pode se desenvolver, né? Ontem, num grupo de supervisão, eu estava conversando com as pessoas e fiquei sabendo que, uma informação que veio no grupo, médicos estão dizendo que estão sendo procurados pelas mães atualmente, das mães de meninos, porque não estão felizes com o tamanho do pênis da criança, né? Então, olha, eu queria, porque parece que está muito pequeno, parece que ele tem que ser maior, e me deu uma tristeza, me deu um pouco de desânimo. Tem alguns assuntos que chegam, tem alguns interesses que eu vou vendo as pessoas em busca nessa vida, nessa sociedade do consumo, da beleza, das maravilhas, que vão me entristecendo muito, né? Porque assim, onde que vai chegar isso, né? Sendo que não é o tamanho, né, da criança, não é o tamanho da mão da criança, não é o tamanho do corpo da criança que pode fazê-la feliz, ou é. Nessa sociedade é. Se meu filho não for grande o suficiente, se não tiver um pênis grande o suficiente, não poderá ser feliz. Então, assim, muitos equívocos, outras necessidades secundárias, terciárias. Atualmente a gente vai vendo se sobrepor a necessidades primárias, né? Então, assim, eu acho que isso a psicologia corporal pode fazer por nós. E tirando, né, um pouco essas camadas terciárias, secundárias, para a gente poder visitar a essência, né? Olha, vamos te achar no meio de todas essas coberturas, de tudo que você faz e se esforça para fazer, para conseguir, né, o que você não precisa, né? Para estar nos lugares onde você nem queria estar, para estar conquistando coisas que a hora que você vê já perdeu o valor, você precisa conquistar outra e precisa conquistar outra, porque está
o desejo e a satisfação está tudo tão pequeno, né? Está tudo tão rápido, está tudo tão insólito, né? Que passa muito rápido. E aí eu já tenho que ter outra satisfação. Em busca de satisfação, preciso de satisfação. Que satisfação vamos ter hoje? Eu acho que a gente precisa, sim, buscar satisfações que respondam à necessidade do meu narcisismo primário, né? Então a gente ouviu falar mal do narcisismo, e é verdade, se ele for secundário, porque ele faz cobertura, ele me apaga, eu viro só o personagem que o mundo aceita, né? Então eu preciso ter a inteligência específica que o mundo aceita, e guardo outras inteligências, né? Que isso é um assunto que eu quero desenvolver também, sobre as nossas inteligências, o que a psicologia pode fazer por nós. Eu acho que a psicologia pode ir em busca de inteligências que estão soterradas, né? Eu acho que nós temos a inteligência cognitiva a se desenvolver, né, do neocórtex, mas não é a única, né? Essa inteligência desenvolvida é muito bacana, muito interessante, se sentir esperto, sentir falando outras línguas, sentir dominando muitas literaturas. Só que nós precisamos primeiro voltar para descobrir qual inteligência, né, está na minha matriz essencial, né? Então a minha matriz de vida, a minha matriz de existência, o meu jeito, né, de viver, o meu gosto, o sabor que eu tenho por uma coisa e não tenho por outra, né? Então se eu puder descobrir inúmeras inteligências soterradas, a inteligência de ser o que é, de se identificar, de saber estar identificado com, 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 com satisfações que não necessariamente é o que todo mundo gosta, né? Então, assim, o que todo mundo gosta? Gente, todo mundo gosta disso, eu não estou gostando, acho que eu não sou normal. Aí todo mundo gosta de beber isso, eu não estou gostando, acho que eu não sou normal. Todo mundo gosta de praticar esse esporte, eu não gosto. Não, vou ter que gostar, vou lá, me machuco. Ai, acho que eu não sou normal. Porque todo mundo está fazendo isso, só eu não estou fazendo. Isso me lembra um caso, né, de uma, eu acho que eu já até citei, mas cabe falar disso nesse momento. O caso de um menino que disse, eu acho que eu já sou tudo que meus pais queriam que eu fosse, né? Eu já sei ser, né, e me preocupar com tudo que eles me ensinaram a me preocupar. Só que hoje eu já não sei mais escolher nada, eu não sei qual é o meu desejo, eu não sei do que eu gosto. Porque eu estou tão disposto a alegrar os meus pais que eu gosto de tudo que eles me proporcionam. Mas se perguntar, e você gosta do que? Eu já não sei mais. Gente, eu repito isso porque isso traduz, né, a tristeza que cala em nós, né, que também está soterrada, mas que também traz ondas de desinteresse ao longo do dia, ao longo do trabalho, né? Então, o que a psicologia corporal pode fazer por nós? Ela pode nos perguntar, quem é você? E aí você vai responder. E ela pode perguntar, quem é você? E você vai responder. Mas ela tem paciência para perguntar de novo, quem é você? De olhar nos seus olhos e perguntar, né? Me interessa mais quem é você. Então a gente tem paciência de perguntar inúmeras vezes quem é você, até que a gente possa ver uma luz, uma luminosidade, um olhar luminoso, uma expressão que começa a acreditar que alguém pode se interessar por mim,
mesmo que eu não esteja tão interessada por esse mundo, mas alguém pode se interessar, alguma forma eu posso ser visitado, né? Alguém pode visitar lugares dentro de mim que já nem eu visito há muito e muito tempo. Então imagina isso num adulto, né? De 40 anos, de mais de 40 anos, de depois dos 35 anos, que eu sempre digo que as pessoas, quando me procuram perto dos 35 anos, já estão entrando em falência, porque as defesas começam a entrar em falência, e quando todo o meu esforço, todas as minhas defesas, toda a minha batalha, todo o meu jeito de cuidar de todo mundo, isso, todo meu empenho, né, de cuidar de tudo e de todos, quando isso começa a cansar, quando isso começa a falir, o que vou virar eu? Aí pode ser a chance, após essa falência, pode ser a chance de você se tornar a sua essência. E é atrás desse serviço, né, atrás desse trabalho, né, que a gente vem se especializando para saber cada vez mais ter esta paciência de saber de verdade quando você colapsa, quando você se confunde, quando você se perde, né? Continuar com você, né? E perguntar e esperar, dar o tempo necessário, o tempo, a relação real com o tempo, de você trazer coisas suas. Porque no tempo atual, as coisas estão tão repetitivas, né? Todo mundo fazendo coisas repetitivas, vestindo coisas repetitivas, exercitando de formas repetitivas. Está todo mundo fazendo coisas tão repetitivas que não representam todo mundo. Não é possível, né? Não é possível que eu sou uma massa disforme e que a hora que todo mundo vai para a direita, vai todo mundo para a direita. Todo mundo vem para a esquerda, né? Não é possível, né? Que eu não ache um lugar onde eu tenha sossego, tenha a paz de me representar de outras formas e ainda assim poder se relacionar com pessoas diferentes. Enfim, né? Estou tentando construir, né, uma forma de traduzir, né, o que é a psicologia corporal, que pensa a medicina, que pensa a biologia, que pensa a fisiologia, por incrível que pareça, que pensa o cosmos, que pensa o macrocosmos e o microcosmos, que entende o mundo no macrocosmos, todo representado num universo interno, que entende o aparelho psíquico como um trabalho de grupo e não de indivíduo, né? que entende que os órgãos internos estão com alguma outra inteligência que não a cognitiva, de palavras, os órgãos estão dialogando, o fígado está dialogando com a corrente sanguínea, né? E poder falar disso, poder traduzir isso, né? Poder entender, né? Assim, uma vida que se expande, poder entender o aparelho psíquico como uma conversa e um diálogo entre o meu desejo, entre as minhas censuras que vão balizar o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro dessa sociedade, que lugar que eu posso ser mais eu, né? Como que eu posso me adequar a tudo isso. Então, o Pichon Rivera fala isso, o id, o ego e o superego, eles são um grupo. É um grupo e uma tríade em diálogo, né? Então, entender o aparelho psíquico como uma tríade, entre tantas outras tríades, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do passado, do presente e do futuro, e tantas outras tríades que a gente pode pensar a vida, né? Tem um aparelho psíquico que é uma tríade que vai
que o resultado, né, da minha paz, da minha forma de existir, da minha paz de viver, depende de uma boa conversa entre essas censuras do superego, entre o ego que quer mediar tudo isso, e o id, que é meu impulso, meu desejo, né? Eu não queria estudar, não queria ir para a faculdade. Né? Imagina hoje em dia falar para os pais, eu não quero ir para a faculdade, eu queria ser um marceneiro, né? Isso é uma falência, né? Assim, de uma família que quer um filho médico. Né? Como é que... Já pensou se você nasce com uma veia de marcenaria e numa família que só te aceita médico? Né? Então eu fico pensando que quantas coberturas você vai precisar desenvolver para você embotar o seu desejo de mexer na madeira, de cheirar a madeira, de lixar a madeira, de aspirar o pó da madeira sem te fazer nenhum mal, porque pó de madeira não é para fazer tão mal, a não ser que você tenha respostas tão alérgicas, tão exageradas para a vida que você não possa viver esse seu desejo também. Enfim, quantas coisas a gente poderia dizer para falar de uma psicologia que respeita a vida numa amplitude muito grande, né? E é isso que a gente tem, é isso que a gente tem em Araraquara, é isso que a gente tem no Raiz, é isso que a gente tem, por incrível que pareça, né? Na esquina de casa, como pode, né? Assim, no interior de São Paulo, imagina, interior, não tem coisas importantes, né? Importantes são as coisas do exterior, né? Como pode ter coisas tão valiosas no nosso interior, né? Dentro de nós, para a gente explorar e ser ainda mais feliz do que ganhar o presente mais valioso, mais caro, né? Que tem disponível, né, no nosso comércio. Então eu fico pensando, né, assim, como é gostoso comprar uma coisa que seja cara, mas que você usa. Que triste quando a gente consome, né, algo, compra uma coisa que você não usa, né? É muito triste isso. A gente se sente um pouco idiota, imagino, né, que haja uma sensação menos prazerosa quando a gente não sabe ir lá e fazer a compra de uma roupa que você vai, nossa, eu gastei nessa roupa, mas eu uso tanto. Isso é uma inteligência, né? Eu uso tanto isso, eu gastei nisso, mas eu uso tanto, né? Eu desfrutei tanto, né? Então, o que a gente consome tem que ter uma validade, né, assim, que me represente, né? Então, a gente vai buscando isso, porque senão os pais vão dando presente, né? Eu estava conversando com o pai dizendo, a gente dá presente toda semana, né? Então, toda semana a gente termina o almoço do domingo, passa no shopping, ele entra e compra um presente. Suzana, eu estou achando isso esquisito. Eu falo, também está me soando esquisito, né? E se você combinar com ele que ele vai precisar, que ele vai ganhar um presente por mês, né? Para ir melhorando devagar isso. E que ele vai ter que escolher, que ele vai ter que pensar. Ele não vai poder entrar na loja, olhar e já pegar. Não, ele vai ter que planejar um pouco mais, vai ter que escolher um pouco mais o presente que ele vai comprar uma vez por mês, cada 2 meses depois. Mas assim, vamos pensar em algo que você quer. Aí eu ganho uma possibilidade de afinar o meu desejo, de, de, de escolher melhor, né? De escolher com calma, né? Posso escolher com calma? Ou precisa ser tudo no imediatismo, né? Porque a vida tá dando, né? A sociedade, ele dá o compasso e não está dando um compasso lento, né? Não está dando um compasso que dá para respirar. A vida está no compasso,
né? Uma coisa depois outra, deixa o seu celular ligado e vai acompanhando, e vai, nananã, e vai, né? Assiste o filme, mas assiste jogando um joguinho, né? Que canseira. Eu fico cansada só de falar disso, só de entrar nessa explicação que já exige que eu respire mais rápido e já aprendi meu diafragma. Que triste, né? Prender, ficar preso, né? E onde eu estou preso? Eu estou preso do lado de fora de mim, né? Então, o que a psicologia corporal pode ajudar e descobrir sobre mim mesma, né? Então, essa é uma das coisas, mas é triste chegar e começar a trabalhar e falar, quer dizer que eu estou presa do lado de fora? Como é que eu entro? Como é que eu choro? Eu escuto isso tantas vezes. Suzana, eu não consegui chorar, eu não consegui mostrar a minha alegria quando uma pessoa tão ligada a mim me trouxe uma novidade tão boa para mim também e eu fiquei paralisada. Suzana, o que eu faço para chorar? Pessoas que falam assim, ai Suzana, consegui ter um chorinho, veio um chorinho essa semana, eles me contam com alegria, veio um chorinho, né? Por quê? Porque eu tô seca, né? As pessoas estão ficando secas, não é só a natureza que seca, a gente está ficando seca, né? Então assim, esse monte de pensamento, esse turbilhão, esse enfervecer, esse fogo, né? A gente está conversando com um professor, né, que veio essa semana, ele falou, vim para o interior assistindo o fogo, as coisas queimaram, né? Então assim, mas a nossa mente também está ficando queimada, também estamos com a cabeça pegando fogo, né? E a gente tem o grande desafio de equilibrar a água e o fogo em nós. E como é que eu equilibro o fogo que está vindo nessa região? Com o choro, mas eu não sei chorar, eu não sei bocejar, eu não sei relaxar meu diafragma, eu não sei dormir. O número de pessoas que vêm dizendo que estão tendo insônias e não conseguem dormir. Ai, Suzana, eu só consigo dormir depois das 5h30, né? Eu só consigo me acalmar quando a noite passa. Eu só consigo dormir de dia. É bem na hora que eu precisava acordar, é a hora que eu estou conseguindo dormir. E à noite tem uma parte, tem uma camada dentro de mim que está em terror. Eu tenho terror noturno, por isso que eu tenho insônia. Algo está me aterrorizando, por isso que eu tenho insônia. Então vamos para a psicologia corporal para ver qual é o meu terror. Eu não. Está tendo um convite para olhar para o terror? Eu não, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer outras coisas, as coisas que está todo mundo fazendo. Eu vou parar para olhar para isso? É melhor parar para olhar para isso, né? Essa é a nossa sugestão. É melhor, né? Lembrando o Homero, né, que vem da aula aqui também, que ele diz, sabe qual é a saída, a entrada, né? Porque já pensou você perceber que você não pode chorar, né? As pessoas não querem chorar porque mostra fraqueza. E se eu for fraca no mundo dos fortes, eu não vou ter lugar nesse mundo. Então, assim, eu não choro, né? Então, a gente ouve muito, muito frequentemente pessoas que vêm para análise, têm vontade de chorar, não chora, sai daqui, entra no carro e chora sozinho no carro. Isso é uma notícia triste que eu tenho para dar. As pessoas estão chorando só no chuveiro, só enfiando a cabeça no travesseiro, só no carro sozinhos, ou não estão chorando, que às vezes é pior ainda, né? Porque os líquidos se secaram no fogo da vitalidade, da vida que eu tenho que ter, da batalha que eu tenho que construir e tudo mais. Então, estou falando coisas pesadas hoje porque eu tenho que explicar o que eu posso descobrir de mim na psicologia corporal, o que eu posso descobrir, o que está soterrado no meu corpo. E aí, se eu não recuperar o que é fluido, né? A vida está condensada. E a vida viva é uma vida fluida.
Se não estiver fluindo, se a sua respiração não flui, se a sua digestão não flui, se seu sono, seu mergulho no sono não flui, né? Você está precisando de autorregulação, né? Que outra teoria que a gente fala demais aqui, né? Sobre a autorregulação. Como que eu me autorregulo? O que a psicologia pode me ensinar da importância da parada entre um acontecimento e outro? Eu tenho que parar um pouco, né? Algumas pessoas falam, nossa, então acabou que acumulou, e aí eu tive uma festa, depois eu tive outra de tarde, depois eu tive outra à noite. E depois, no domingo, eu tive uma atividade, e aí depois acumulou tudo, aí segunda-feira começou e eu comecei. Quer dizer, as coisas alegres estão deixando a vida condensada. Alegria, que eu não consigo digerir, porque eu tive já uma de ontem, agora eu tenho uma de hoje, né? Vamos rir, vamos alegrar, vamos beber, mas eu acabei de beber, eu acabei de rir, agora eu queria descansar, mas eu não posso, porque tem uma atividade após outra atividade, a outra atividade, inclusive meus filhos, né, que fazem vários esportes, faz Kumon, faz reforço, faz inglês, faz xadrez, porque o xadrez é super importante. Meu avô falava que xadrez é importante, né? Mas o avô só fazia xadrez, né? Enfim. Mas então hoje tem um acúmulo e entre o que está condensado não atravessa a luz, né? Não perpassa a luminosidade. E sem a luminosidade eu não tenho saúde. Eu tenho um sistema imunológico que começa a me derrubar para ver se me leva para a cama, né? Olha, eu vou dar uma derrubada em você, porque eu acho que é o único jeito de te adoecer você é ir para a cama. E seus filhos vão ficar com febre toda semana e vão adoecer toda semana, porque quem sabe desse jeito eles fazem você também parar um pouco e acompanhar. Então, assim, são tantas coisas que essa sociedade está pressionando e a gente vai ter que dizer muito obrigada, agora não. Ah, hoje não, obrigada. Né? Não, não, eu fui, né? Já fui, agora mês que vem eu volto. Né? Eu tenho que ter um tempo, tenho que ter espaço, tem que ter um tempo de regulação, né? Tem que ter um platô, tem que ter um desejo, depois tem que ter um relaxamento. Então a gente faz muito isso nas nossas atividades aqui. Agora para, deita e descansa e dorme, né? Nas atividades corporais e tudo mais. Tem a carga, tem uma tensão, tem carga, depois tem descarga, depois tem que ter relaxamento. Então a vida essa é uma teoria haitiana da psicologia corporal, tensão mecânica, carga, descarga, relaxamento. Aí eu tenho que descansar, né? Mas, gente, eu não gosto de dormir, porque dormir é perda de tempo, né? Perda de tempo para quem só pensa na morte, né? Para quem fica achando que eu tenho que correr contra o tempo. Nós temos que ir com o tempo, não contra o tempo, né? Bom, então isso é mais uma coisa, já falei do narcisismo, já falei do sentido da vida, o que a vida pode esperar de mim, o que a vida quer de você, e você está aqui por quê? Né? E qual é a inteligência que falta você desenvolver? Você está de parabéns, você está cheio de estudos, cheio de títulos, cheio. Qual é a inteligência que eu preciso desenvolver para minha vida ter um sentido calmo de amorosidade, de generosidade, de cooperação? O que eu preciso para conseguir ter uma conversa clara, né? O que eu faço para dizer eu não gostei disso, ou eu só fecho a cara e fico antipático, ou eu consigo ir lá e conversar sobre o que eu necessito. O que você necessita, né? Qual é a sua necessidade? E vamos lá para a pirâmide de Maslow. O que é básico? O básico está satisfeito, né? O que é básico em você? Você lembra do que é básico, né? Então, assim, precisamos pensar algumas coisas, aprender a pensar
aprender a dar, a ficar no vazio, aprender a dar espaço para sentir, para meditar, para me regular, para me alinhar, para lembrar quem eu sou, para saber que eu sou pequeno, para saber que eu sou uma parte de uma grande natureza, de um grande fenômeno, de um grande mistério, né? E que eu posso acalmar o meu sistema endócrino, eu posso acalmar as minhas vísceras se eu puder sentir gratidão, se eu puder sentir uma alegria de existir, né? Uma alegria de estar na vida, uma alegria de pertencer, uma alegria de ter vivido tudo que vivi e de coisas boas e ruins. Então é nessa busca, né, de acalmar, de ser grato, né, de diminuir as irritações e as inflamações. Ah, mas tal pessoa me liga, eu não aguento mais, porque ela sempre fala a mesma coisa. Calma, né? Ser um agente de transformação, ser um agente de narcisismos primários, que ajuda o outro no narcisismo primário e não cobra do outro o narcisismo secundário. Já pensou que triste descobrir que você tem uma família maravilhosa e que você está esperando algo dos seus filhos que tem a ver com algo mentiroso, que não o representa, que tem a ver com o que você acha que ele vai ter de sucesso por uma cobertura, né? Que ele nem pensou se ele quer mesmo aquilo. Enfim, às vezes eu digo, os pais precisam ser suficientemente bons, que é um termo do Winnicott, mas assim, acalme as expectativas, aceite os filhos, possivelmente diferente do que você imaginava que ele seria, né? Mas como é difícil esse amor incondicional, como é difícil se amar incondicionalmente, amar o outro incondicionalmente, como é difícil gostar da convivência, não gostar do que o outro vai se tornar. Se você se tornar uma pessoa importante, a família vai te amar. Como é bom gostar do filho simples, né? Da simplicidade, né? que tem. E aí, ao descobrir novas inteligências, eu acho que a gente vai descobrindo novos repertórios, né? E novos repertórios significa saber falar, saber se comunicar, saber dizer de você, né? Como diz na psicanálise, construir a sua narrativa dentro que represente a essência, a sua iluminação, a sua fluidez. Dizer para o outro, né, assim, tudo bem se eu não fizer, eu vou ficar na minha. Né? Eu tenho uma sobrinha que ela explica as coisas de um jeito tão doce que alguém fala, vamos fazer isso. Ela fala, ah, não vou, eu tô de boa. Né? Eu acho lindo quando ela fala, eu tô de boa, porque ela não se explica que ela não vai, ela não fala por que ela não vai, mas quando ela fala, não, eu tô bem aqui, né? Ela não precisa dizer mais nada, ela só defende o direito de ficar onde ela está, do jeito que ela está, como ela gosta de estar, né? Então, assim, vamos dizer não, né? É importante dizer não. Em algumas situações, vamos ouvir o não do outro sem ficar ofendido, né? Eu posso dizer, você quer um abraço? A pessoa diz, eu não quero abraço. Que bom que você me avisou que você não quer um abraço, porque assim eu não faço com você o que você não quer, né? Então, vamos aceitar isso. Nossa, não vou ficar ressentido, né? E um dia também posso falar sobre ressentimentos. O ressentimento é algo que também vale a pena a gente falar disso, porque está tendo demais, né? E para não se ressentir, mas tanta gente ressentida,
tanta gente ressentida nesses grupos, tanta gente rejeitada nos grandes grupos, tanta gente volta magoada para casa porque não foi convidada para sentar na mesa das mais, né? Tanta gente procurando participar das mais interessantes e tanta gente mais simples e mais interessante, disponível, que parece não ser valorizada nos grupos, enfim, muitas coisas acontecendo. Então, eu acho que era isso, acho que a gente estava, tinha essa proposta, acho que já falei bastante coisa, quem conseguiu ouvir tudo, né, assim, acho que fica muita coisa para ser elaborada, né, então a gente pode só soltar essas coisas, tirar o excesso, né, a gente tem um exercício, né, tira o excesso do que você ouviu, tira o excesso do que você pensou no seu campo, né, e essa é a nossa proposta. Eu venho aqui falar disso porque a gente tem, né, um espaço para isso tudo acontecer, dentro de um tempo que a gente acha minimamente, por mais que pareça muito, a nossa formação de 3 anos, mas a gente tem um espaço que minimamente a gente vai recebendo informações, né, que nos ajude a usar o tempo de uma forma mais viva, né? O que é o tempo vivo? É o tempo que está junto com a essência, e o tempo que está passando e nos atropelando, aquele que não me deixa fazer e representar a minha essência. Então, assim, qual o tempo e o espaço dessa formação, né? A gente faz no espaço do Instituto Raiz, aqui em Araraquara, né? E o tempo é por 3 anos. Nesses 3 anos nós temos 6 workshops, 6 vezes que a gente vai revisitar, né? Tirar lentamente camadas e trazer o que está preso dentro e trazer essência, né? Então a gente faz isso, né? E aí vocês podem ir recebendo informações pelo site, pelos canais de Instituto Raiz, né? Em todos os canais, de que a gente vai contando quem somos nós e convidando em especial para essa formação que eu já estou fazendo as entrevistas, né? Eu e a minha equipe, quando é alguém muito ligado a mim, a minha equipe que faz as entrevistas para participar de um grupo, né, de formação, né, para formar, para rever o que está deformado nas nossas vidas e construir a formação de um espaço de essência que todos nós merecemos nessa existência, né? Então acho que era isso.